Dentre os filmes da Disney que lançaram atualmente, teve um que não foi valorizado como deveria. Ele é extremamente profundo, muito bom, muito bom, mas não teve muita bilheteria. Tadaima, Jabuka, eu sou o Andy e nós estamos falando de Elementos. E um amigo Hamlet, nosso filósofo contemporâneo, que nos ajuda a entender a profundidade de tantos desenhos, de tantas formas, apresentou o ensinamento que ele teve sobre Elementos, que foi sobre preconceito. Eu queria dar minha opinião junto a ele, para podermos formar uma opinião sólida sobre o filme. Eu espero que vocês tentem assistir Elementos, porque ficou muito legal. Primeiro que ele é, assim, pelo menos para mim, eu tenho a plena convicção de que ele foi dado como uma pique escrita para um joguinho de Flash tinha, que era Fireboy and Water Girl Elements, que você jogava em dupla com o seu amigo, ou então jogava com as duas mãos no teclado para poder controlar cada um de um jeito. Eu vou deixar aí na tela. Esse jogo ele existe há muito tempo, e ele provavelmente foi o que gerou Shark Boy e Lava Girl também. Era uma versão disso, era uma coisa disso. O principal ponto do jogo de Fireboy and Water Girl Elements era simplesmente a ideia de que eles tinham que trabalhar em conjunto para sair dos labirintos. Então era essa construção de trabalho em equipe, mesmo que fossem pessoas opostas, cada um tinha sua função. Existiam poças de água e poças de magma e coisas desse tipo que impediam um ou outro de passar. E eles só passariam se fizessem as coisas juntos. O filme em si não muda muito disso. Ele passa a dar um entendimento de que eles vencem as coisas desde que eles façam juntos. Mas deu uma profundidade tão grande à ideia de uma pessoa ser um elemento e esse elemento não ser muito sociável e coisas desse tipo que não daria para explicar sozinho. Mas eu acho muito legal a ideia de que a Disney pegou um jogo velhíssimo e falou, beleza, dá pra gente construir uma história em volta disso, dá pra gente fazer uma coisa em cima disso, e vai ficar muito da hora. Rapaziada, hoje a gente vai analisar Elementos, um filme que foi uma caixinha de surpresas pra mim, porque eu fui achando que ia ser um filme genérico, sem alma e clichê, mas na real foi um filme que me mostrou muita filosofia e me fez pensar em bastante coisa. É um filme que fala sobre... O Hamlet tá vivo? Propaganda enganosa isso aqui, hein? Eu cliquei no canal de uma caveira. Foi um filme que me mostrou muita filosofia e me fez pensar... Quem é você? Hã? Que microfone estranho. Pensar em bastante coisa. É um filme que fala sobre preconceitos, imigrantes, raiva e de certa forma esse filme também fala sobre continuar o legado da família, continuar aquilo que seu pai criou. Mas e quando você não quer seguir o mesmo caminho que seus pais? Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa mostrando a história de um casal que ganha o nome de Brasa e Fagulha, chegando na cidade de Elementos, onde todos os tipos de elementos da natureza vivem juntos. Água, fogo, terra, ar e por aí vai. Que tal fecharmos em Brasa e Fagulha? Eles enfrentam algumas dificuldades para conseguir uma casa, já que entre todos os elementos o fogo é o que menos se dá bem com os outros, principalmente com a água. O filme faz questão de deixar bem claro que a vida para os elementos de fogo é mais difícil, porque o mundo não foi projetado para eles. O mundo, na verdade, foi projetado para seres de água primeiramente, porque eles foram os primeiros habitantes dali, ou seja, o completo oposto do fogo. Tanto que eles são a minoria naquela cidade e ficam todos concentrados em uma vila. Em alguns lugares... Nós não precisamos falar qual que é a versão real disso aqui, né? Não. Rola até uma segregação onde os fogos não podem entrar. E no mundo real nós temos vários exemplos de pessoas que passam pelas mesmas condições, como por exemplo os deficientes. Muitos lugares não são projetados para acolher 100% das... Nossa, eu juro que isso ia para um caminho muito mais sombrio do que eu... Foi por um caminho bom.
essas pessoas, ou até mesmo os imigrantes refugiados, que acabam sofrendo tanto preconceito dos habitantes do país que a vida fica bem difícil de lidar. É por isso, por exemplo, que hoje em dia nós temos muitos filmes e séries que representam a dificuldade da vida dessas pessoas. Esse foi um ponto-chave que eu vi em Elementos, do qual eu vi pouca gente comentando, mas é um filme que consegue abranger todas essas pessoas que não se sentem que o mundo foi projetado para elas. E depois de conseguirem encontrar um lugar para viver, eles têm uma filha chamada Faísca e abrem uma loja de artigos de fogo, onde eles vão conquistando as coisas durante a vida e a filha deles vai crescendo ajudando o pai na loja. Algum dia essa loja será toda minha. Quando você estiver pronto. Essa história faz uma analogia aos imigrantes que vêm de outro país para tentar a vida em um país que apresenta mais oportunidades de crescimento e mais segurança no geral, mas também mostra Só que a quebra de realidade mostra pra eles de que o lugar é tão merda quanto de onde eles saíram. como a procura por essa segurança pode ser bem difícil de se conquistar. Porque se por um lado você não tem segurança física, por outro você... O que é aquilo? Foi isso que... Que exemplo foi esse? Não tem segurança emocional. O que acontece é que a filha do casal, a Faísca, tem um grande problema de controle de raiva e fica de cabeça quente muito fácil, causando sempre uma grande explosão quando fica nervosa. E a gente vai ver as causas verdadeiras disso mais pra frente. Só que pro pai dela, esse é o maior empecilho pra ela herdar a loja, já que o atendimento ao público exige muita paciência. E como a gente já viu em outros vídeos, exige muita paciência mesmo. Por exemplo, no vídeo que eu fiz Lide com uma Karen e você saberá o significado verdadeiro de desespero. De Gumball, onde o Gumball e o Darwin sofrem na mão dos clientes, graças a essa política de que o cliente tem sempre razão. Nesse mesmo Normalmente nunca tem razão. Ele tem ódio. vídeo tem várias pessoas comentando sobre como é Já trabalhei em um restaurante e lembro que uma vez a mulher reclamou que estava ventando demais. O restaurante era a céu aberto. Fiz mó desaforo por conta de algo que a gente não consegue controlar. Outro exemplo. Como o Hamlet pediu para comentar nossa experiência, comentarei. Trabalho como atendente de lojas há 5 anos e durante todos esses anos posso dizer com firmeza que perdi a conta de quantas vezes fui rebaixado, humilhado e menosprezado. Não só pelos chefes, mas também pelos clientes. Não são todos, é claro, mas alguns clientes procuram defeitos em qualquer tipo de produto e questionam até o último minuto se a conta dá certo. Trabalhei em uma frutaria durante muito tempo e me irritava como os clientes falavam como se as frutas e verduras estivessem estragadas. Às vezes até mesmo a mercadoria que tinha acabado de chegar. Apertavam as frutas e aí sim não dava mais para vender, já que agora estavam amassadas e então eles pediam desconto. Quem trabalha como atendente sabe o quanto temos que nos segurar para não soarmos grossos com os clientes, porque qualquer vacilo é visto como um pecado. Enfim, esse texto tá grande demais. Tem lugar que as frutinhas não ficam em boa condição não, viu? Sobre o atendimento ao cliente, eu atualmente trabalho na recepção e quando algum cliente não gosta de algo, eles sempre vão até mim. Durante uma dessas reclamações, a maioria sempre diz, a maioria que eu atendi até hoje, mas não quero nada não, só quero reclamar mesmo e deixar vocês cientes para não acontecer de novo. Só que eles às vezes também são bem rudes, mesmo que o erro não tenha sido nosso. horrível trabalhar com atendimento ao público porque a maioria do público é chato, mesquinho e fica achando que o empregado é um escravo. Eu não quero saber de gente que me assiste agindo assim não, hein? Eu quero todo mundo sendo bem educado com as pessoas que estão te servindo, porque isso sim mostra que você tem uma alma sábia, você é um nobre. E mesmo com a Mano, existe um jeito muito simples para você passar a tratar alguém bem. Põe isso no lugar dela. Faísca, sendo nervosinha, ele resolve dar um voto de confiança pra ela, onde ela teria que cuidar sozinha da loja por um dia, e ainda por cima na Black Friday da loja, digamos assim. Então ela teria que lidar com muitos clientes nesse dia. E isso é muito bacana de ver, porque a gente observa que o pai dela confia nela, apesar das explosões de raiva. E mesmo se... Eu achava muito perigoso essa situação. Se ela precisava de um dia para mostrar para ele que conseguia seguir e tal, o dia de maior pressão, ao mesmo tempo, mostra que se ela passar por ele, ela tá pronta, mas bota muita pressão logo de cara, de um jeito que talvez ela não atenda. E ela poderia se preparar para esse dia com mais
tranquilidade se ela passasse por mais dias sozinha. Quantos mais dias ela passasse sozinha, mais tranquila ela se sentisse em relação ao trabalho, mais fácil ia ser essa última experiência. Mas não, bota de cara ela pra fazer isso. Se esforçando muito pra não surtar com o cliente insuportável que tá na frente dela, ela se estressa e sai correndo pra dentro de uma espécie de porão da casa, onde ela explode ali mesmo. Mas tipo, ela literalmente explode. Essa personagem acaba me lembrando muito a Raiva de Divertidamente, onde ela parece sempre estar cansada emocionalmente. Eu não sei se tem um nome certo, tecnicamente falando, mas eu sempre chamei isso de esgotamento emocional, que é aquela sensação de que você tá sempre cheio de tudo e qualquer coisa que acontece, por menor que seja, acaba fazendo com que você exploda. É como se você fosse um copo que tá prestes a transbordar. Qualquer gotinha de água que cair ali dentro vai fazer você vazar. Quando você sente esse esgotamento, sua tolerância para erros fica bem reduzida, praticamente inexistente, para falar a verdade. E você passa a entender as coisas de uma forma bem reduzida também. Isso porque o seu sentimento já tomou tanto da sua mente e do seu pensamento que você não consegue ver outra coisa na sua frente a não ser a sua própria raiva. Talvez por isso um filósofo chamado Atenodoro Tyler One é sacanagem. O Cananita tenha aconselhado o imperador da seguinte maneira: sempre que sentir que está ficando com raiva, não diga ou faça nada até repetir para si mesmo as 24 letras do alfabeto. Ele parece ter entendido, bem antes de toda a ciência e tecnologia, como a raiva funciona. Essa foi uma dica que a própria Faísca tentou, mas mesmo assim ela não conseguiu. O que acontece é que essa explosão dela causa uma abertura num dos encanamentos, fazendo jorrar água pelo porão inteiro. E depois que ela consegue fechar tudo, um inspetor do elemento de água aparece e diz que infelizmente vai ter que multar ela, porque todo o encanamento da casa tá irregular e não deveria estar funcionando há muito tempo. Esse é só mais um dos exemplos de como aquela cidade não foi projetada para os fogos, até porque olha só o que vão fazer com a loja do pai dela, que construiu tudo aquilo do zero em cima daquele encanamento. As regras e as leis não servem aos fogos, e as leis que eram para ser justas acabam sendo injustas quando aplicadas em cima de pessoas que não atuam da mesma forma. E antes de continuar, eu gostaria de pedir para que você me apoie no Apoia-se. Lá eu libero vídeos com antecedência para quem assina com R$5 ou mais, e para quem assina com R$15 ou mais, eu libero os reacts que eu faço de alguns filmes, como por exemplo de Elementos, que eu assisto em live. O filme continua e ela começa uma corrida atrás do inspetor para ele não enviar essas multas para a prefeitura. Durante o trajeto dela, nós podemos ver como realmente as pessoas do elemento de fogo são muito mal vistas pelo resto dos elementos, principalmente por apresentarem certo perigo fácil para outras pessoas. Acho que essa é mais uma das formas do filme mostrar como o fogo não se encaixa ali, porque se a sociedade tivesse sido projetada pensando no fogo, também aquelas situações seriam evitadas e as pessoas viveriam mais confortavelmente. Então ela consegue alcançar o inspetor, que depois a gente descobre que se chama Gota, mas infelizmente não há tempo, e ele envia as multas para a prefeitura. Só que depois disso ela fica chorando, falando que é uma decepção e que estragou o maior sonho do pai, e ele ouve isso e fica muito emocionado com a história, já que se a loja fosse fechada, principalmente por causa dela, o pai nunca mais iria dar um voto de confiança para a filha. E além de tudo isso, ele ficaria arrasado a ponto de ir de vala, se é que você me entende. Aqui esse filme se mostra bem diferente para mim, e tá aqui um dos motivos do porquê ele não é um completo clichê. Não é só mais um filme de um adolescente contra os pais e suas regras antigas e antiquadas, mas é um filme onde a filha entende e respeita as vontades do pai, e o pai se esforça para entender a filha. E ao chegar em casa, ela vê que a loja já está fechada e entra correndo para ver o que estava acontecendo. O encanamento que ela estourou mais cedo piorou de situação, alagando todo o porão da casa, onde estavam seus pais tentando arrumar. E os pais dela contam a história de como eles foram reconstruir a vida na cidade de Elementos. Porque um dia, na Terra do Fogo, quando eles já tinham sua vida construída, aconteceu uma tempestade que levou toda a casa deles e loja deles embora. Foi justamente esse gatilho que fez com que eles saíssem da cidade natal, como eu falei no começo do vídeo. Essa insegurança faz com que as pessoas abandonem as suas origens, simplesmente porque são origens perigosas. Isso é o que me faz mais entender os refugiados e imigrantes. Me faz achar uma loucura o Trump, por exemplo, dizer que vai construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Isso porque a única coisa que separa um mexicano de um norte-americano é a sorte de ter nascido em um país que te dá mais segurança física. O Trump, nem ninguém que nasceu em um país desenvolvido é bom ou merecedor de honra por isso. Foi apenas o destino, foi apenas a sorte. E é por isso... A cagada de nascer naquele lugar e fazer aquelas coisas, principalmente herdeiro.
Também que eu sou adepto da filosofia de Diógenes, de ignorar o patriotismo. Eu sou mais sobre a filosofia dos cosmopolitas, os cidadãos do cosmo, onde o mundo inteiro é nosso, porque nascemos no mundo. Até porque eu fico pensando, que mérito eu tenho de ter nascido no Brasil? É um país bonito, bom, e com muita sorte eu nasci seguro fisicamente. E não tanto financeiramente, admito. Mas mesmo assim eu não nasci no meio de uma guerra, e nem de um país onde acontecem tsunamis ou desastres naturais de maneira frequente. Mas tudo isso foi graças à sorte e não ao mérito. E como eu sei que vai ter gente me interpretando mal, não, eu não tô dizendo que você não pode ser patriota. Você pode se orgulhar do seu país, e eu me orgulho do meu, mas é Você sobre... pode se orgulhar de onde mora, não por ter nascido onde mora. Porque ter nascido onde mora não foi uma opção sua. Gostar do lugar é. entender que você só deu sorte de nascer em um lugar bom. Você não tem mérito nenhum nisso, você não escolheu isso. Agora, o filme continua e a gente vê que eles foram pra cidade, enfrentaram muito preconceito dos outros elementos, mas mesmo assim construíram a vida deles ali, completamente do zero. A Faísca fica muito tensa com essa informação, já que a loja provavelmente seria fechada por causa dela e tudo seria destruído da noite pro dia. Então, no dia seguinte, ela vai finalmente e novamente à prefeitura para tentar ter as suas multas canceladas. E infelizmente ninguém da prefeitura trabalhava naquele dia, porque estava acontecendo um jogo muito importante. E por sorte, o Gota tinha ingresso sobrando e levou a Faísca ao jogo para tentar convencer a responsável pelas multas dela a cancelá-las. E chegando lá, ela começa a discutir com a Névoa, que era tão cabeça quente quanto ela, e estava estressada porque o time dela estava perdendo. Só que o Gota começou a incentivar o jogador que estava indo mal da torcida, o que o ajudou e fez com que eles ganhassem. E o Gota simplesmente se transforma em uma grande onda e passa ao redor do jogo assim, porque é como se eles estivessem jogando um quadribol. Daí a arena é toda redondinha. Ser um elemento é realmente louco demais, e essa vitória fez com que a Névoa ficasse mais calma e se abrisse a conversar. Uma pessoa que é definida pelo ambiente. E é impressionante ver o quanto o Gota é uma pessoa que dá suporte para as outras pessoas. Ele é uma pessoa muito positiva que tá sempre ali para ajudar e entende o sentimento das pessoas. E eu acho que eu não falo muito dele no resto do vídeo, e por isso que eu vou comentar mais agora, porque depois a gente vai focar muito mais na Faísca, nos problemas dela. Mas o Gota é uma pessoa que você pode se inspirar. Ele é emocionado, ele não tem medo de suas emoções, e o mais importante, ele não tem medo das pessoas, não tem medo de entender as pessoas. E ao saírem do jogo, a Faísca e a Névoa conseguiram conversar com mais calma, onde a Névoa explica que não deveria haver corrente nenhuma de água pelos encanamentos da Vila do Fogo, já que foram cortados há muito tempo. E os fogos não precisam de água, obviamente. Então eles entram num consenso de que se eles conseguissem descobrir de onde estaria vindo aquele vazamento irregular, as multas seriam todas perdoadas. O que acontece é que os dois vão atrás da raiz do vazamento, e no caminho eles passam por um lugar chamado Jardim Central. A Faísca explica que aquele lugar era muito traumático para ela, pois quando ela era criança, o pai dela levou ela para ver a famosa flor de Vivistéria, uma flor que sobrevivia em qualquer tipo de habitat, inclusive no fogo. Porém, ao chegar lá, eles foram barrados de entrar porque alegavam que o fogo era muito perigoso para estar entre os outros elementos, lá dentro, e que ela perdeu a chance de ver algo que era tão importante para ela simplesmente por um preconceito que a cidade tinha antigamente. Eles descobrem que o que está causando o vazamento é um portão de uma espécie de barragem que se rompeu, e por isso está vazando para a Vila do Fogo. Então eles arrumam provisoriamente com sacos de areia, o que funciona naquele momento, e o Gota diz que vai com uma equipe nos próximos dias para arrumar definitivamente aquele vazamento. E nesse meio tempo, onde eles conseguiram arrumar o problema, a Faísca os problemas de um funcionário público começa a lidar melhor com os clientes, a ter mais paciência e também começa a sair com o Gota, mesmo sabendo que aquilo seria totalmente reprovado pela sua família. Alguns dias depois, o vazamento volta a causar problema e a Faísca descobre que eles não conseguiram a ajuda da prefeitura para arrumar, então teriam que resolver por eles mesmos. É a famosa união de classes. Ela vai com o Gota buscar mais sacos de areia e ele alerta que isso provavelmente daria errado, como já havia dado antes. Porém, ela percebe a forma perfeita de arrumar aquilo, que seria a sua própria chama misturada com areia. E para aqueles que são formados em Minecraft, é isso mesmo, fazendo uma barreira de Minecraft não, em construção, em química, em produção de vidro, qualquer coisa. Minecraft não.
ou melhor dizendo, um vidro temperado no portão quebrado. Eles levam bastante areia pro local e ela dilui toda aquela areia em vidro. E finalmente eles conseguem resolver aquele problema definitivamente. Agora só faltava a autorização da névoa, aquela nuvem da prefeitura, para ter as dívidas perdoadas. E depois do desfecho do problema principal, a Faísca volta a sair com Gota e vai até a casa dele para esperar a ligação da névoa e também jantar com a família dele. O que acontece é que a mãe da Faísca sente o cheiro do amor, já que ela tem esses dons de vidente, e ela segue a filha até o prédio do Gota. A Faísca se diverte muito na casa dele, com a família dele, e é impressionante o quanto aquela família não tem preconceito com a Faísca. Na verdade, ela se sente muito fora do habitat natural dela ali, mas mesmo assim, de alguma forma, o Gota e a sua família deixam ela bem confortável, e ela não fica mais se sentindo uma estranha por completo. Até que, num certo momento, uma jarra quebra na casa e ela se dispõe a consertar. E a família do Gota fica muito impressionada com os talentos que ela tem para isso. A mãe dele chega a oferecer um trabalho para ela na maior empresa de fabricação de vidros do mundo, o que faz com que ela saia furiosa da casa deles, porque ela percebe que, na verdade, aquilo seria tudo o que ela sempre sonhou. Ela não queria assumir a loja do pai dela, mas ela meio que não tinha opção. E quando outro caminho foi apresentado, um caminho que fez ela enxergar a própria verdade, a de que ela não queria o que estava sendo treinada a vida inteira pelos pais, aquilo que a magoou muito, principalmente por ver tudo o que eles passaram, ela sentia que de alguma forma tinha que seguir o que o pai estava querendo, porque ele fez tudo isso por ela. Mas essa é aquela velha história de que seus pais já tiveram a vida deles, as oportunidades deles, já fizeram as escolhas que queriam. E no caso da Faísca, os pais dela saíram da cidade natal e foram para a cidade nova porque eles quiseram, mas as decisões que a Faísca toma agora são da conta dela. E de certa forma, esse filme também fala sobre continuar o legado da família, continuar aquilo que seu pai criou. Mas e quando você não quer mais seguir o mesmo caminho que seus pais? Essa parte do filme também fala muito sobre as válvulas de escape da raiva. O Gota fala sobre algo como a raiva sai quando você escuta algo que você não gostaria de ter ouvido. E eu acho que isso está relacionado com o processo de negação interna. A Faísca sabia que ia ser preciso decepcionar os pais, mesmo com a história dura de vida que eles tiveram. E para não ter que lidar com essa verdade, ficou com raiva, como uma espécie de fuga da verdade. E quando ela tá desabafando sobre isso com Gota, a mãe dela vê os dois e diz que eles não poderiam ficar juntos, porque água e fogo não se misturam. Eles entram na sala de trabalho dela e, ao tentar mostrar o motivo deles não poderem ficar juntos, que seria o fato do Gota não poder acender uma chama, ele prova o contrário e basicamente acende uma chama com o reflexo da luz do fogo. Isso aí foi muito da hora, viu? Ele não vai apagar. Não, isso aqui foi esse movimento dele de refletir e tal para poder acender a chama foi muito incrível da parte dele. Faísca, mas vai levantar o potencial dela. E ele foi muito gênio aqui, ele foi muito cabuloso. Mas antes que eles pudessem discutir sobre qual... Para um personagem tão bobão, doido e sempre chorando, um chorão do caramba, isso aqui foi muito incrível. Qualquer coisa, o pai da Faísca chama as duas pra conversar e anuncia que vai se aposentar em 2 dias, porque agora a Faísca estaria pronta pra assumir a loja e ele finalmente poderia ter o seu merecido descanso. Ele também desabafa que quando saiu da Terra do Fogo pra reconstruir sua vida, ele não teve apoio nem a bênção de seu pai, e que seu pai disse que se ele saísse da Terra do Fogo, ele perderia sua própria identidade. Eles não puderam ver que eu nunca esqueci que somos fogo. Ele também deu de presente pra Faísca uma nova placa da loja, com o nome dela e demonstrando muita empolgação com a filha assumindo a tradição que ele criou. O que claramente deixa a Faísca muito mais pressionada e triste ao saber que teria que seguir com a tradição que o seu pai criou. O filme faz questão de deixar claro que a Faísca tá infeliz com essa decisão, mas que quer continuar seguindo as vontades do pai, até para recompensar ele de alguma forma por todo o sacrifício que ele fez. A questão é que de vez em quando o que ele faz parece ser uma manipulação emocional. Só que eu não acho que seja 100% isso, porque a Faísca não fala o que ela quer da própria... Não é uma manipulação emocional, porque ele nunca deixou de dar a escolha para ela. Ele só ofereceu a escolha que ele já tinha pronto. Mas ele nunca falou que ela não podia perseguir outras coisas. Ela quem falou que queria ser dona da loja desde criança. Então ele, se é isso que você quer, tá aqui. Vou fazer de tudo para que você consiga. De repente não é o que ela quer. E ao invés dela falar, não, ela fica lá, seguindo o roteirinho.
própria vida pro pai. Ou seja, ela não expressa o que ela quer, então não tem como o pai dela saber. E no dia seguinte, ela vai até a casa do Gota, claramente para dar um ponto final em toda aquela situação dos dois, mas antes que ela consiga, ele leva ela até o jardim central, onde tem a famosa flor de Vivistéria, uma flor que sobrevive a qualquer tipo de elemental da natureza, inclusive ao fogo. O lugar ele tá completamente inundado por água, mas a névoa cria uma bolha de ar para que ele consiga levar ela por dentro da água, para ver a flor pelo menos uma vez. Eles conseguem chegar até lá, onde tem uma árvore cheia dessas flores, ela fica em êxtase. Uma fárvore. As fárvores somonoses. E ao ver tudo aquilo, quase que ela fica sem ar dentro da água, mas no final dá tudo certo. E depois disso, eles têm uma conversa sobre o relacionamento dos dois, que seria quase impossível porque um não pode tocar no outro. Porém, eles resolvem tentar e conseguem achar um equilíbrio. Isso onde foi nem a muito água lindo, apaga cara. o fogo, nem o fogo evapora a água. E Isso parece aí que foi finalmente muito eles bonito. encontram uma maneira de fazer tudo aquilo funcionar. Mas logo em seguida, a Faísca se lembra que vai assumir a loja no dia seguinte, e de que aquele relacionamento nunca seria aprovado pelos pais dela. E o Gota entra numa discussão sobre aquela conversa que eles tiveram onde ela desabafou que não queria assumir a loja. O Gota vem de uma família rica onde ele teve muitas oportunidades para tentar várias profissões e tem a liberdade de ser quem ele é. Coisa que a Faísca É não água, teve né? na vida dela e que faz os dois entrarem num conflito onde ela mostra que ele não entende que ela não tem opção, fazendo com que ela termine com ele. Os dois encontram um equilíbrio e no mesmo momento de equilíbrio também se deparam com um desequilíbrio, que é a classe social dos dois e os deveres que cada um tem e cada um se impõe. A Faísca parece ter entrado em uma conformidade social onde o pai dela é quem dita as regras e ela não tem controle sobre sua vida por ter que seguir os sonhos do pai dela. E no dia seguinte, o pai da Faísca monta toda uma cerimônia para passar a loja para a filha. Mas o que acontece é que o Gota aparece na festa e se declara para ela, e o que era para ser uma tentativa de reconquistar a Faísca se transforma num verdadeiro caos. Ele dá vários motivos para os dois ficarem juntos, inclusive fala que a ama, mas ela fica muito brava por ele estar falando aquilo e diz que não ama ele e manda ele embora. O problema é que Cara, esse ponto aqui do filme foi um momento de você ficar realmente chutado, porque ele fala as coisas mais lindas que ele podia ter dito, e ela fica furiosa com ele por isso. Você ficou furiosa por ele declarar os sentimentos de uma forma mais romântica e bonita quanto possível. Pois qual é a lógica de fazer uma merda dessa? que ele deixa escapar que quem causou o vazamento dos canos lá do início do filme, na verdade foi a própria Faísca, o que faz o pai dela perder completamente a confiança na filha e desistir na frente de toda a vila do fogo de se aposentar e passar a loja pra ela. Isso mostra como você não deve se apegar a mentiras e enganos para conquistar ou manter o amor de alguém. E você nunca deve, em hipótese alguma, matar a si próprio por outra pessoa, porque ninguém vai viver a sua vida por você, e é você quem deve tomar suas próprias decisões. Você nunca deve ser outra pessoa para não ferir alguém, porque isso não é viver, é atuar estar vivendo. Uma pessoa que nega a si mesmo em nome de outra pessoa não é mais do que um morto-vivo, que vive a sua vida em um estado apático e depressivo. A Faísca fica arrasada e vai até a outra parte da cidade para sentar e pensar. E sim, essa é uma das únicas partes do filme que ela pensa. Mas o que acontece é que ela consegue ver aquela barragem que haviam consertado se romper novamente, e dessa vez de forma bem mais agressiva. Ela sai correndo para tentar salvar a Vila do Fogo, já que uma inundação daquela poderia destruir não só as casas e o comércio, mas também várias pessoas ali, já que a água apaga o fogo, né? Pelo menos em grande quantidade. E o Gota também vê o que tá acontecendo de longe e corre para ajudá-la. E os dois entram na loja para salvar a chama azul do pai dela. Eles conseguem salvar com a lanterna que o pai dela tinha, mas acabam presos numa sala onde não tem saída de ar, o que faz com que o Gota simplesmente evapore. E mesmo em um ato desesperado, a Faísca escolhe tentar salvar a coisa mais importante pro pai dela. E o Gota literalmente comete suicídio. Por isso, tamanho foi o desentendimento das vontades do pai. E depois de um tempo, os pais da Faísca aparecem pra tirar eles de lá, mas já é tarde demais. O Gota já tinha virado vapor fazia tempo. A Faísca então desabafa pro pai que não queria assumir a loja e diz que é uma péssima filha, que sentia muito por não poder seguir o sonho do pai. Nessa parte, ela percebe que todas as vezes em que ela ficou com raiva, foram na verdade vezes que ela não gostaria de estar lidando com aquelas coisas da loja. Ela simplesmente, pra não dizer pro pai que não queria ficar ali, negava a si mesma e transformava
transformava aquilo em raiva. E pra não dizer Pois a verdade, ela ficava com raiva. Da mesma forma que quando ela ouviu a verdade e refletiu, ficou com raiva. Então talvez de vez em quando a gente ouve uma verdade que não gostaríamos de ouvir, a gente também fique com raiva. O pai dela assume que na verdade o grande sonho dele nunca foi a loja e sim a própria filha, e a felicidade da família deles. E nesse meio tempo de conversa, eles escutam um choro, e a Faísca percebe que o Gota estava evaporando do teto, da chaminé, e tudo o que ela precisava fazer era falar coisas emocionantes que fariam ele chorar. O plano dela dá certo, eles conseguem reviver o Gota e finalmente os dois se beijam Isso e aí decidem foi ficar maluco, juntos né? de uma vez por todas. E o filme O pai virando a roxinha. o Gota e finalmente os dois se beijam e decidem ficar Ele. Ih, a lágrima. juntos de uma vez Sex. por todas. E o filme acaba com o pai da Faísca realmente se aposentando e contratando outras pessoas para gerirem a loja por ele, enquanto a Faísca e o Gota vão embora para outra cidade, onde a Faísca vai começar a trabalhar num estágio na maior loja de produção de vidro do mundo. E assim o filme termina, com a Faísca saindo da Maravilhoso. cidade que os pais dela lutaram para estar, e muita gente chamaria isso de falta de respeito. Mas eu chamo isso de escolher o próprio caminho. E como eu disse anteriormente, você não precisa ficar preso a coisas das quais você não quer fazer, só porque um bando de outras pessoas ficaram e querem que você também fique. A única forma de viver uma vida honrada não é sendo escravo do desejo dos outros, mas escolhendo como traçar o seu próprio caminho com as cartas e oportunidades que a vida te dá. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o like, deixa o comentário. Show. Então uma coisa que eu acrescentaria aqui é que na hora que o pai da Faísca parte da cidade dele, o pai dele não faz um ritual de honra, ou seja, ele abandona o filho com desonra, com a ideia de vai se dê mal. E quando a Faísca tá partindo, ela vai lá e faz o ritual para prestar homenagem ao pai, e ele vai lá e finalmente tem a correspondência daquele ritual, sendo ele no lugar do próprio pai, podendo fazer aquilo que não recebeu. Foi um momento lindo. É muito lindo ver esse momento. De uma pessoa poder entregar para outra aquilo que não teve. E é uma coisa que a gente devia fazer. Se você não teve, entrega para alguém. Tipo, eu não quero falar de coisas que eu faço. Mas, tipo, se você encontra uma coisa que não é sua e na sua vez não te devolveram, devolva. Porque aí você está entregando para a pessoa aquilo que nunca te deram. E fazer isso é mudar o jeito que o mundo funciona. Porque quando era na sua oportunidade de terem mudado a sua vida, não fizeram. Então mude a das outras pessoas, para que elas mudem outras pessoas também. Esse é o efeito borboleta que a gente precisa. Mas quais são as suas opiniões de Elementos que você já assistiu? Se não assistiu, você vai assistir? Comenta aí embaixo pra gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e um queijo flamejante. E tchau.